comentar com você neste vídeo uma declaração muito infeliz do técnico Abel Ferreira, né, gente? Mais uma, né? Mais um técnico que tem muita dificuldade ao microfone quando precisa explicar a situação do seu time, o futebol praticado pelo seu time, quando o seu time não consegue resultados importantes, né? Aquela história, todo mundo é simpático, quase todo mundo, né? E até gentil, e até educado, quando está por cima da carne seca, né? Quando está vencendo. Basta parar de vencer para mostrar a sua real personalidade, né? Aquilo que pensa sobre o mundo, mostrar os seus gostos, né? Os seus, enfim, as suas apreciações sobre as coisas, os valores que atribui sobre as coisas, né? Aquele lado um tanto quanto nefasto que às vezes aparece também, e assim por diante. Diante de tudo que o Abel tem falado e diante do que ele falou sobre Santos e Corinthians, o Abel é uma pessoa de mau caráter, não posso pontuar a isso. Claramente que nada posso dizer sobre isso, porque avança muito a questão aqui dessa observação, saindo claramente aí do campo analítico, né, e indo para o campo pessoal, né, para análise da pessoa, algo que eu não gosto realmente de fazer. Mas dá para nós falarmos claramente que ele é arrogante, muito prepotente e também uma pessoa que não tem nada de humilde. Aliás, a humildade do Abel era algo que se assistia no comportamento dele quando ele chegou ao Brasil. Chegara ao Brasil depois de fracassar no PAOK da Grécia, né? Retumbantemente. A carreira dele naquele momento estava muito complicada. Porque voltar para o futebol francês, não voltaria. Voltar para o futebol inglês, tampouco voltaria. Alemão, esquece, não voltaria. Italiano, eles rodeiam técnicos portugueses, né? Voltar para o futebol de Portugal, sim, para times pequenos de Portugal, né? Porque as coisas estavam muito mal na equipe grega. Eis que o Palmeiras simplesmente o salvou, né? E é claro que ele teve méritos, né, treinando o Palmeiras naquela ocasião. Importa também reconhecer quanto aquilo que o trabalho fora tão ruim feito antes do Abel, tão ruim, tão absurdo, com jogadores totalmente insatisfeitos com o comando técnico anterior, que o Abel liberta um pouco as emoções de todos aqueles jogadores, né? Além disso, uma outra situação gera ali um encaixe muito positivo para a equipe. Muitos podem sustentar que ele também teve sorte. É possível que em vários casos sim, mas é possível também afirmarmos que em vários momentos também ele teve competência, né? Contudo, naquele momento, o que se via era o Abel gentil, agradável, humilde. E se ele hoje não é nada disso, isto é muito em função do que ele é como pessoa, profissional. E aí, neste caso, pessoa sim, né? Mas também é responsabilidade dos gestores do Palmeiras, né? Que não sabem dimensionar o que é o comando do banco de reservas, né? O comandante do banco de reservas, não sabe dimensionar o papel do técnico, né? E aí o técnico vai ganhando espaço cada vez mais no vazio de poder que existe a partir gerado pelo departamento de futebol. Então ele acaba crescendo muito, o ego cresce muito também, e hoje ele é insuportável, gente. Tá muito difícil suportar o Abel Ferreira. Na declaração que ele faz, né, enfim, esse título do Campeonato Paulista, né, é muito mais importante para times como Corinthians ou Santos, né? Seria deselegante se o Ramon Dias fizesse um comentário parecido em relação ao Palmeiras, se fosse o caso, ou o técnico Caixinha do Santos fizesse esse comentário, né? E assim como é deselegante ele fazer esse comentário sobre o Corinthians. Se é importante ou não para o Corinthians, é claro porque todos os títulos são importantes. Mas deixo essa questão para o Corinthians, né? Porque, na verdade, todo mundo pode pontuar algo dessa natureza, mas desde que seja algo bastante natural. Quando o Abel fala, esse título é muito mais importante para times como Corinthians ou Santos, não é que ele está, na verdade, se preocupando aqui com Corinthians ou Santos, tal. Ele, na verdade, está, né, deixando de abordar os problemas da sua equipe que podem levar a sua equipe a não conquistar mais uma vez o título paulista, que seria muito importante, né? Muito importante o título paulista para o Palmeiras, na minha opinião, tá? Então, ele deixa de lado essa história de que, né, o Palmeiras não está levando a sério, né? O Palmeiras está testando, está se treinando no Campeonato Paulista. É mentira isso aí, gente. É claro que é mentira. Essa narrativa é construída em cima do fracasso. Como ele vem fracassando, ele constrói essa narrativa aí, né, que já é duradoura. Até parece que o Palmeiras não quer ganhar o Campeonato Paulista. É claro que quer ganhar, até porque a premiação do Campeonato Paulista, não sei se as pessoas sabem, é uma premiação muito robusta, né, para um campeonato tão pequeno, né, como é o campeonato estadual
aqui de São Paulo, né? De pouco tempo e tudo mais. É uma premiação gigantesca, muito boa. Qual é o clube que não quer ganhar um dinheiro desse? Claro que o Palmeiras quer também. E é claro que o Palmeiras poderia perfeitamente lutar para conseguir mais títulos paulistas e, inclusive, né, ultrapassar o Corinthians, né? Porque o Palmeiras tem 26 títulos, né? E tem 26 títulos porque andou ganhando muitos títulos ultimamente, né? Tricampeonato e tudo mais e tal. Se nós olharmos o que é o Campeonato Paulista para todas essas equipes aí, o Corinthians tem 30 títulos, né? Então, enfim, que sentido? Não é mais importante para o Corinthians porque não ganha nos últimos anos, mas também se nós olharmos para o geral, para todos os tempos, todos os anos, todas as disputas, né? O Corinthians ganhou 30 títulos. 4 títulos a mais do que o Palmeiras. Tá bom, o Santos ganhou. O seu último título foi em 2016, né? Mas foi 22 títulos, naquele caso, né? O 22º título do Peixe, né? E o Palmeiras, né? Só vai ficar muito acima do Santos, porque andou ganhando títulos em seguidas aí, né? O Palmeiras encaixotou aí 3 títulos paulistas, né? Corinthians também antes disso, tá? 2019, 2020, só dava o Corinthians. Como assim? É mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras? Como assim se despreza um título? Como assim, né? Essa conversa está completamente equivocada. Porque, na verdade, está equivocada. A história de que o Palmeiras não precisa do título, como assim não precisa? Como assim não é importante? Como assim não quer ganhar o título? Né? Quando ganhou anteriormente, não se importou em valorizar muito a conquista. Porque agora está desvalorizando a conquista que provavelmente a equipe dele não vai obter. Não dá para entender realmente esse comportamento do técnico do Palmeiras. É lamentável, né? Lamentável. Esse tipo de postura, arrogante demais, né? É postura de um técnico que perdeu completamente a noção de tudo, de absolutamente tudo, né? E precisa ser controlado, gente. Controlado por quem? Pelo departamento de futebol, que tem que enquadrar o Abel dentro daquilo que ele é, um funcionário do Palmeiras. Ele não é um deus, ele é um funcionário do Palmeiras, né? E precisa entender essa realidade. Agora, o departamento de futebol vai fazer isso? Não vai. Quem está lá comandando o departamento de futebol, todo mundo sabe, né? O diretor executivo de futebol do Palmeiras é aquele que sempre foi elogiado pelo próprio Abel. Até porque, como não fazia absolutamente nada, deixava um espaço ali vazio de poder para o Abel, né? E os seus auxiliares, né, ocuparem. Então, era importante para o Abel, né, elogiar quem não atrapalhava o seu trabalho e, além do que, ajudava ele, Abel, a ganhar muito mais relevância dentro do Palmeiras, a ganhar muito mais poder dentro do Palmeiras. Por isso que ele elogia. Mas o Anderson Barros, que é um inexpressivo, né, tanto como é hoje o técnico Abel, né, um técnico inexpressivo nos dias atuais, né, assim como é também a dona Leila Pereira, essa gente é também muito responsável pela construção desse monstro, né, egocêntrico, absurdo, que esse ego do tamanho do universo que é o Abel Ferreira. Não está ganhando nada, ultimamente não está ganhando nada, precisa aí de talentos, assim, fora da ordem para conseguir ganhar alguma coisa. Foi o caso do Hendrick, né? Estevão na temporada passada também, né? Tem feito um trabalho horrível, tem feito uma leitura de jogo lamentável, tem feito alterações impressionantes, né? Como tem errado na leitura de jogo que leva-o a fazer as alterações também. Então é impressionante, né? No que isso vai dar, não sabemos, né? É muito improvável que a gestão do Verdão demita o Abel independente de fracassos. Porque, veja, e aí este é o ponto, né? Veja, não conquistar um Campeonato Paulista, diante de todos os investimentos que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos, é um fracasso também. Tá? Então essa conversa do Abel também é uma tentativa de construção de uma narrativa de que está tudo muito bem se nós não conquistarmos o Campeonato Paulista. Tá? É a construção de... Não se ilude em relação a isso. Ele está construindo a narrativa que vai sustentar a não conquista. E claramente que ele vai mudar de ideia caso o Palmeiras consiga se classificar aí para a etapa final do Campeonato Paulista e no primeiro confronto consiga passar, inclusive, para outra fase, uma fase ali de... a fase quarta de final, né, semifinal, passar, por exemplo, uma fase de semifinal. Aí ele vai mudar completamente a opinião dele. Aí você pode ter certeza, né? Ele vai mudar de conversa, vai falar outras coisas sobre o Campeonato Paulista, vai falar que é importante para o Palmeiras. Mas como ele entende que está muito difícil, ele começa a construir essa narrativa de que o Campeonato Paulista não é importante. É lamentável, mais uma vez, o técnico do Palmeiras, né, mandando muito mal, né, quando vai para o microfone falar alguma coisa, revelando o que ele sempre foi, um ser humano arrogante, prepotente e um profissional questionável, totalmente questionável a despeito de todas as conquistas que teve à frente do banco de reservas do Verdão. Tá bom, gente? É isso. Grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.